noite, irmãos. Deus abençoe a cada um. Na verdade, eles me entregaram um pedido de oração ali, mas eu vou deixar que meu pai, no final, ele faz a oração pelo enfermo. Hoje eu quero falar um pouco sobre a vida cristã em família. Os irmãos puderem ficar em pé para a gente ler a Escritura. Nós vamos ler bastante a Bíblia e a mensagem, porque eu creio que todos aqui creem na palavra de Deus e no profeta que ele enviou para nós. Então eu não vou falar nada de mim mesmo, eu vou falar somente o que o profeta falou e o que a Bíblia falou. Eu simplesmente ajuntei, as coisas que ele falou em cada mensagem sobre esse assunto e trouxe aqui para nos ajudar cada um de nós. Também eu estava esquecendo, parabenizar cada pai, que hoje é dia dos pais. Deus abençoe a cada um e que os filhos possam honrar e respeitar, que esse é o maior presente. Então, em Gênesis 2, 18 a 24. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. Eu acho que está um pouco fino e alto demais, parece. E da terra o Senhor Deus formou todo animal do campo e toda ave do ar, e os levou até Adão para ver como ele lhes chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. E Adão deu nomes a todo gado, toda ave do céu, todo animal do campo, mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher, e a levou ao homem. E Adão disse: agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada do homem. Por isso o homem deixará seu pai, sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. Vamos fazer uma oração? Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajuda, meu Deus. Abençoa cada irmão que possa entender o que eu posso falar, meu Pai. Que o Senhor possa falar em minha boca e que os irmãos possam entender. Que possa ser claro, meu Deus, e possa ser de ajuda a cada um. Toma conta de nós, nos ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar? Como a gente viu aqui no final da Escritura, é o princípio de tudo, Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Em Mateus 19, verso 4 até o 6. Aqui Jesus ele foi perguntado pelos fariseus, e aí a gente vai ler somente a resposta, Verso 4. E ele respondendo disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher,
e os dois serão uma só carne. Por isso eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem separe. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente pensa para começo de conversa, né, é que após esse ajuntamento, nós temos que ver que tem uma grande diferença entre a vida que o homem ou a mulher levava de solteiro, o moço e a moça, né, levavam solteiro. Quando eles casam, eles formam uma nova família. Não é extensão da casa do pai nem da mãe. É uma nova família, uma nova casa, um novo lar, que não pode ter nenhuma interferência dos pais de ambos os lados. Nós sabemos que, e já foi muito falado aqui, que os pais, eles têm obrigação, como a gente vai ler, eu estou fazendo um esboço do que será falado, mas os pais, eles têm a obrigação de educar e ensinar o filho e a filha até na vida adulta, para ele ser um bom marido, uma boa esposa. Após o casamento, ele não tem mais esse direito, o pai nem a mãe, ele não tem mais esse direito de intervir na vida do casal. Ele pode dar algum conselho, alguma coisa assim, mas interferência não pode existir mais, né? Nós sabemos disso, que como está escrito aqui na Bíblia, vai ser uma só carne, os dois, uma só carne e uma nova família. Então, se é uma nova família, eu não posso interferir na vida do meu filho, depois que ele casou. Ali é uma nova família, ali começa tudo, e ele precisa até de tempo. Eu preciso, entre aspas, dar sossego para ele, para que ele possa se adaptar, porque nós sabemos que um rapaz e uma moça saem de uma família, de outra. Nós somos cristãos, cremos na palavra de Deus, mas sabemos que os costumes, mesmo de um cristão, os costumes de uma casa é diferente de outra. E quando junta um casal de uma casa e de outra, ele tem uma certa dificuldade para se adaptar. Ali eles vão trazer o costume de um lado, de outro, e vai se adaptando, pega de um lado da mãe, pega da esposa, pega um pouco do esposo e forma ali uma linha, um lar, né? Então, eles mesmos é que têm que ter essa liberdade de fazer isso. E qualquer dúvida que eles tiverem, qualquer problema que eles tiverem, eles têm que ir no pastor deles para acertar. E não na casa do pai, na casa da mãe, na casa do sogro, na casa da sogra. Porque nós sabemos que se acontecer isso, as coisas não serão muito certas, né? Sempre eu vou puxar para o lado do meu filho, né? Mesmo que ele esteja errado, eu posso saber que ele está errado, mas eu posso ter essa fraqueza. E para evitar esse problema, para evitar um julgamento injusto, então o certo é o casal, qualquer casal, novo, mais velho, de muitos anos, consertar as coisas que não conseguir consertar conversando entre eles mesmos, consertar com o pastor. Nada de procurar conselho de amigos, de pessoas que costumam nem ter a vida tão boa, nem ser um cristão e querer dar conselho para os outros, né? Sendo que a vida deles costuma estar até pior. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Isso está na Bíblia, né? O pastor é para isso, é para resolver esses problemas. Em 1 Coríntios 3, isso não tem nada a ver
com o casamento em si, mas eu quero explicar o porquê que eu vou ler essa escritura. 1 Coríntios 3, 1 a 6, para a gente começar, né? Eu, irmãos, não pude falar a vós como espirituais, mas como carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem agora sois capazes. Isso Paulo estava falando para a igreja de Coríntios, que estava em Corinto, né? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, divisões, não sois carnais e andais como os homens? Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Quem então é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem? Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o conhecimento. Com isso, irmãos, eu quero que os irmãos fiquem sabendo que nessa época Paulo falou isso, mas nós não podemos estar nessa posição da igreja de Corinto mais, porque nós temos toda a revelação da Bíblia, coisas que eles não sabiam, que nem Paulo sabia, nós sabemos. Então nós não podemos ser mais meninos, e por não sermos meninos e por não crermos em homem, direcionado a um homem simplesmente, nós temos que crer no que está saindo da boca do homem, não importando quem esteja aqui na frente. Então é isso que eu quero que os irmãos fiquem sabendo, não importando quem esteja aqui na frente, se é a palavra de Deus que está saindo, ela é válida, é para levar para o coração. Então, em Coríntios 7, 32, aqui a gente começa no assunto, né? Mas quero que estejais livres de preocupações. Aquele que é solteiro, cuida das coisas que pertencem ao Senhor, e com ele, e como ele pode agradar ao Senhor. Mas o que é casado, cuida das coisas que são do mundo, e como ele pode agradar a sua esposa. Nós vamos continuar lendo, mas é o que o Paulo fala. O solteiro, ele tem mais tempo para cuidar das coisas de Deus. Então, os jovens, eles têm essa obrigação. Eles não podem ocupar o tempo deles com coisas que não sejam ligadas a Deus, aos estudos, mesmo ao futuro, porque nós estamos aqui nessa terra há muitos anos. Como eu falei lá no sítio, para Deus isso não é nada, esse tempo não é nada, mas para nós é uma vida inteira. E eu me lembro de quando eu era criança, eu sempre falo isso, quando eu era criança, conversando com outros meninos que estavam lá na porta da igreja, e aí surgiu o assunto e um deles falou, não, o ano 2000 não chega, Jesus volta antes. E nós estamos aqui, né? 2026 e nós estamos aqui. Então, isso é para vocês. Vocês devem, enquanto estão solteiros, devem cuidar das coisas de Deus, estudar, pensar no seu futuro, porque nós sabemos que a vinda de Deus está próxima, mas não sabemos quando. Então nós precisamos estar preparados, tanto para um lado quanto para outro. Eu era criança, eu pensei que não ia estar nessa idade, e estou, né? Imagina se eu não tivesse me preparado. Então vocês precisam pensar nisso também, da mesma maneira que nós precisamos pensar na palavra de Deus e estar preparado, como o profeta disse, né? Não enrolar nos ramos da batata. Nós precisamos plantar, mas não enrolar nos ramos. E
Como a gente vê também, os jovens, eles são mais propícios para ajudar na igreja. Isso daí sem dúvida nenhuma, porque está escrito na Bíblia, é mandamento. Paulo falou que o jovem, o solteiro, cuida das coisas de Deus. Então, eles são mais propícios a ajudar nos instrumentos, a ajudar na gravação, a ajudar no som, a ajudar nesses lugares, porque eles têm o tempo disponível. Porque o casado, ele precisa cuidar do filho. Ele não pode chegar na igreja aqui e largar o filho correndo, tirando a atenção dos outros, atrapalhando a ordem da igreja. O casado é obrigação dele, o casal, tanto o homem quanto a mulher. Eu não estou falando de uma pessoa só específica, mas é obrigação cuidar dos filhos, né? As coisas que são do mundo é isso, é preocupar com os filhos, é preocupar com o que eu preciso fazer para o bem-estar da minha família. Não enveredar no mundo, mas são essas coisas, né? Há diferença também entre a esposa e a virgem. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor, para ela poder ser santa, tanto no corpo como no espírito. Então, a moça, a solteira, cuida das coisas do Senhor, para ela ser santa no corpo e no espírito, né? A mesma maneira, ela pode ajudar tocando, ela pode ajudar fazendo essas coisas. Eu não estou dando ordem a ninguém, eu estou lendo a palavra e isso é o que está escrito aqui. E isso é o que eu entendo ser, né? Santa tanto no corpo quanto no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo em como ela pode agradar seu marido. E digo isso para vosso proveito, não que eu lance um laço sobre vós, mas para o que é gracioso, para vos unirdes ao Senhor sem distração. Mas se algum homem pensa que se trata de decoro a sua virgem, se ela passar da flor da idade, eu acho que eu até li a mais aqui, 35. Eu li a mais, é só até aqui mesmo. Eu digo isso para vosso proveito, não que eu lance um laço sobre vós, mas para o que é gracioso, para vos unirdes ao Senhor sem distração. Então, é isso, porque é exatamente o que Paulo falou. Se eu sou casado, eu preciso cuidar dos meus filhos. Não tem como eu fazer a obra de Deus e me entregar totalmente, porque eu preciso cuidar da minha família também. É mandamento de Deus. Eu estou fazendo a obra dele, cuidando da minha família. Mas o solteiro, ele não tem essa responsabilidade. Então, ele pode ajudar na igreja mais, né? Do mesmo jeito que eu falei sobre no encontro dos jovens, o solteiro ele deve guardar a sua pureza, tanto o homem quanto a mulher. Ele deve guardar. Isso é uma obrigação do jovem cristão. Se ele é um verdadeiro cristão, ele deve guardar sim, porque ele não sabe do futuro. Ele não sabe o que Deus preparou para ele. Nós não sabemos, né? Nós podemos ir embora hoje ainda, mas nós podemos durar alguns anos ainda. Então, como a gente não sabe, nem o diabo sabe. Nem o diabo sabe. Então, ele vai estragando os jovens para, se houver um futuro, aquele jovem está manchado e não poder fazer a obra de Deus, né? Aí, dentro desse ponto, como a obrigação, né, do homem e da mulher cuidar dos filhos, e o homem, com certeza também, ele deve ajudar, ele deve cuidar, ele vai chegar do serviço, ele vai ajudar. Nós vamos ler
eu não quero ir adiantando, que senão eu falo coisas e depois eu esqueço outras. Então eu tenho que ir devagar. Dentro desse ponto, nós vamos ver uma parte que é muito problemática hoje em dia, que é a preguiça. Nós não podemos confundir confiança em Deus com falta de coragem para trabalhar. Nós precisamos, mesmo que a gente sabe que Deus é curador, Deus é libertador, Ele é provedor, mas Ele também deixou várias escrituras falando que o homem deve trabalhar. Isso é por causa do pecado. Aconteceu o pecado, infelizmente, quer ver? Eu nem passei para o irmão Silas essa escritura, mas é Gênesis 3. Depois do pecado, o que Deus falou para Adão? Porque tu escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual eu ordenei, dizendo, tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Então, aqui ó, espinhos, cardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo, no suor da tua face comerá o pão, até que retornes à terra, porque dela foste tirado, porque pó tu és, e pó tu retornarás. Então, nós não podemos colocar nas costas de Deus que eu não vou fazer nada e Deus vai me ajudar, vai prover para mim. Deus pode fazer isso. Se a pessoa está num lugar que não tem condição nenhuma, Ele pode prover alimento, Ele vai dar saúde sim, mas se a pessoa está num lugar, se ela tem saúde, porque o que Deus faz, Ele te dá saúde para você conseguir as coisas para a sua família. Então, se Ele te dá a saúde, Ele não vai colocar, não vai aparecer na sua despensa comida. Ele vai te dar saúde para você trabalhar. E isso está escrito aqui em Provérbios 6. Provérbios 6. Provérbios 6, de 6 a 11. Todo mundo conhece o começo aqui, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera seus caminhos e ser sábio. Por quê? Todo mundo sabe o porquê. Porque toda vez que você olha uma filinha de formiga, elas estão trabalhando, elas estão carregando as coisas, né? Então, observa o serviço delas ali e ser sábio, aprende com elas, né? Que não tendo guia, feitor nem governador, provê seu alimento no verão e junta sua comida na colheita. Ninguém manda ela fazer aquilo. É o instinto dela já, né? Ó preguiçoso, quanto tempo dormirás? Quando te levantarás do teu sono? Ainda um pouco mais de sono, uma soneca, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim virá a tua pobreza como quem viaja, e a tua necessidade como um homem armado. Então, irmãos, não que eu esteja pregando aqui riqueza, nem nada disso. Eu nunca concordei com isso, com riqueza. Não tenho a mínima vontade de ser rico, nem de maneira nenhuma. Não é nada disso. Mas você tem saúde, você deve prover as coisas para a sua família. Não só alimento. Hoje em dia, irmãos, no nosso país e no mundo em geral, as pessoas elas estão querendo descansar no governo, simplesmente, né? E isso, irmãos, eu já até fiz um apanhado também aqui, algum dia eu devo falar na parte da manhã, sobre essa política. Isso é tudo do diabo, tanto um lado quanto o outro, quanto em cima, quanto embaixo, tudo é do diabo, porque a gente sabe que o mundo jaz no maligno. Então, isso que
o governo faz, que essa política imunda faz, corrupta, todos eles, eu não estou falando de ninguém específico, eu estou falando que todos são corruptos. A política é corrupta. Mesmo que entre um lá querendo fazer uma coisa boa, ele vai ser corrompido também, porque o sistema é corrupto. Então, hoje em dia, o governo, ele pegou as pessoas, ele descobriu. O diabo, ele é muito mais esperto do que os irmãos imaginam. Ele viu que as pessoas estão mortas de preguiça, e aí ele começou a dar uma ajuda, né? Uma ajuda entre aspas, quase que uma esmola para a pessoa se tornar dependente dele. E se a pessoa torna dependente, ela não faz mais nada. Ela acha que aquilo ali vai manter ela, sendo que ela poderia trabalhar, receber bem mais, ter uma vida mais tranquila, ter uma condição melhor, comer melhor, mas ela não quer trabalhar, ela quer viver daquela esmola que o governo dá. Algumas pessoas, elas precisam realmente, isso é uma ajuda, mas isso deveria ser uma ajuda enquanto a pessoa arrumasse um serviço, né? E não para a vida inteira. Então, se a pessoa, ela quer descansar nessas coisas, ela está muito errada. Ela precisa manter a família e manter como homem, como responsabilidade, porque isso é responsabilidade. O homem, ele deve viver para a família. Eu estou lendo aqui porque eu coloquei alguns tópicos. E se sacrificar pela família. Não sacrificar a família por ele. É o tipo de Cristo que a gente deve ser. Nós não podemos sacrificar as nossas famílias para um bem pessoal. Eu vou dar um exemplo. Imagine que eu arrume um serviço em uma cidade próxima daqui. Eu já tenho minha casa aqui, tudo organizadinho, meus filhos vão na escola, perto de casa, tudo certinho. Eu arrumo um serviço numa cidade próxima daqui, aí eu vendo minha casa, junto tudo e vou para lá, caído de paraquedas lá, porque eu arrumei um serviço lá. Isso é muito errado. Eu estou sacrificando a minha família ao meu favor. Se eu não conseguir um serviço mais perto, eu tenho que ser homem a essa hora, que eu tenho que mostrar que sou homem, né? Eu preciso encarar o que vier e deixar minha família no maior conforto possível. Eu não posso sacrificar minha família por mim. Eu que tenho que me sacrificar pela minha família. E todo homem deve pensar dessa maneira, né? Todo cristão, na verdade, nem só cristão, isso é um princípio humano. Não quer dizer que é só um cristão que deve fazer isso. Mas como o mundo aí fora já virou uma grande bagunça, que eles não têm valor nenhum para nada mais, os valores da família, cristão, não existe isso mais no mundo. Então, nós aqui, nós não somos a luz do mundo, nós não falamos que somos a luz do mundo, precisamos provar que somos isso, né? Nós não podemos só nos prender a coisas, a mistérios, a coisas que o profeta revelou. São muito boas coisas, são ótimas coisas, mas se a gente conhecer a Bíblia toda, conhecer todos os mistérios e não fazer o básico, nós vamos ser reprovados também. Então Deus, ele quer santidade em tudo, né? Ele quer sinceridade e santidade em tudo. Não que seremos perfeitos, mas precisamos nos esforçar. Você precisa esforçar o máximo que conseguir, né? Como eu disse, Deus, ele deu a própria vida. Ele enviou Jesus e deu a própria vida pela esposa dele. É o que a gente precisa estar disposto a dar, né? Em Provérbios 13, 4.
A alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes engordará. Então, o que quer dizer aqui? A alma do preguiçoso ele deseja, ele tem vontade. Ele tem vontade, que se eu pudesse comprar isso para o meu filho, se eu pudesse comprar isso para mim, se eu pudesse ter uma vida tranquila, mas ele é preguiçoso. Vontade só não adianta, né? Desejo só não adianta. Você deve ser diligente, deve correr atrás das coisas, lutar pela sua família, porque eu não estou falando em avareza, de maneira nenhuma. Como eu falei, eu não concordo com isso, mas o homem, ele deve ser um verdadeiro cristão, para fazer as coisas conforme a palavra de Deus, porque nós estamos lendo a palavra de Deus. Mesmo que não seja o pastor que está lendo, que seja eu que estou lendo, mas é a palavra de Deus, e eu creio nela. Vocês creem? Então, se vocês creem, vocês devem passar isso para as pessoas, né? Mesmo que você faça, mas passa isso para o seu filho, porque, como eu disse, nós não sabemos quando Jesus vem. Então, temos que estar preparados, tanto espiritualmente, com a vida em ordem, quanto aqui no mundo também, porque a gente não sabe se demorar mais. E o jovem, não, eu não vou estudar, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada, porque Jesus está vindo. É bem capaz dele ficar, se ele tiver com essa mentalidade. É bem capaz de ele não ir. Se Jesus voltar, ele não vai, porque ele não está cumprindo a palavra de Deus. Em Provérbios mesmo, 13, 18, a pobreza e vergonha virão àquele que rejeita a instrução, mas o que considera a repreensão será honrado. Muita comida está na lavoura do pobre, mas há o que é destruído por falta de juízo. São duas coisas, né? Como eu estou falando da vida cristã, em família, a gente deve falar sobre isso também. Primeiro, o que considera a repreensão. Irmãos, eu não estou aqui repreendendo ninguém, mas eu estou simplesmente lendo a Bíblia e a gente está comentando e vamos ler a mensagem e comentar também. Então, creia que isso é Deus que está te ajudando e não eu. Eu também preciso disso. Então, o que considera a repreensão será honrado. Muita comida está na lavoura do pobre, mas há o que é destruído por falta de juízo. Outra coisa que a gente deve ter também, né? Porque se a pessoa é trabalhadora, faz tudo que precisa fazer, mas não tem o juízo também, ele acaba fracassando. Então, nós devemos ter juízo, né? Se eu tenho uma família, eu tenho uma responsabilidade com ela. Eu não posso sair gastando à toa aí, sendo que eu tenho uma família. Primeiramente a família. Primeiramente a família. Depois a gente vê o que faz. Mas primeiramente a minha família. Eu preciso como eu disse, o país nosso país nenhum do mundo praticamente não está bem. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um serviço, eu preciso, se possível, de um plano de saúde, porque nós sabemos que Deus é curador, mas o que vai facilitar para nós, né? É muito melhor você ver seu filho mais bem tratado num lugar, quando ele precisar de ir no médico, do que ele jogado num corredor de um posto de saúde aí, entendeu? É por isso que eu falo, eu não estou mundanizando as pessoas, eu estou tentando abrir os seus olhos, porque isso é válido, sim. Depois, quando você vê seu filho sendo maltratado, seu filho de colo sendo maltratado por pessoas em lugares públicos, eu sei que não são todos, mas se você puder ter um lugar melhor para levar ele, é claro que você precisa ter,
né? Você precisa fazer isso. Em 14:1, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Da mesma maneira, do mesmo jeito que o homem precisa de ter juízo, a mulher também precisa de ter juízo. Eu não faço diferença de homem e mulher. Todos eles precisam ter juízo. Só as obrigações são diferentes. A base das obrigações são diferentes. É claro que se eu chego em casa, eu posso ajudar minha esposa, sim. Eu tenho o dever de ajudar ela, né? Então, assim, eu não estou fazendo diferença de homem e mulher. O homem, ele precisa ter as obrigações, a mulher também. Ela precisa ser sábia, ela precisa edificar o lar. E para ela ser sábia, ela tem que saber conduzir os filhos, porque os filhos, eles passam mais tempo com a mãe do que com o pai. Então, ela precisa ensinar a eles o caminho do Senhor. Ela precisa mostrar para eles o que é certo, o que é errado. Ler a palavra com eles. Quando é muito novo ainda, não precisa você ler a mensagem, você ler um livro difícil de entender. Conte a história. Com aquela história, a gente consegue muita coisa boa, muita ajuda. Até depois de velho, você lembra do que sua mãe falou? Vai te ajudar, né? Ela precisa ser sábia também no tratar o marido, que nós sabemos que não é todo dia que as pessoas estão do mesmo jeito, né? Então, assim, precisa de uma harmonia dentro do lar. Agora, em Provérbios 22, só mais essa escritura sobre esse tópico, né? O homem preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto nas ruas. Olha, a Bíblia, ela é completa, não tem como correr. Toda desculpa da preguiça, ela já preveniu aqui. Há um leão na rua, né? Ah, eu não vou não, que é perigoso, eu não consigo, eu não dou conta. Mas no fundo, a Bíblia está escrita, é preguiça, né? Então, nós não podemos deixar de maneira nenhuma a preguiça, que é do diabo, tomar conta. Porque você pode ser um homem santo, que consegue fazer praticamente tudo certo. Mas se você é preguiçoso, você está em falta com Deus. Porque aqui está escrito que está, né? Provérbios 22, 13. Isso. Agora, em Deus ocultando-se em simplicidade, vamos falar um pouquinho sobre a criação dos filhos. O profeta, ele está falando aqui sobre, primeiro, como os filhos devem portar aqui dentro. Na verdade, ontem eu até estava conversando com meu pai, e ele conversou com o irmão Jair depois. Nós vamos fazer uma mudança aqui, os irmãos eu acho que eles vão ser mais abençoados, porque as irmãs terão mais liberdade para ouvir a palavra, enquanto outras vão olhar, e a gente vai fazer um rodízio para ver se funciona, porque realmente aqui estava acontecendo muito barulho das crianças lá atrás. Nós sabemos que é tudo aberto lá, pode ser que por isso, mas querendo ou não, estava incomodando muito. Então a gente vai tentar fazer uma mudança para ver se ajuda. Mas, falando sobre isso, nós vamos ler aqui: Deus ocultando-se em simplicidade. No parágrafo 25, agora no edifício, penso que devíamos ter nisto que se foi dedicado ou vai ser dedicado em alguns minutos a adoração a Deus, que deveríamos conservá-lo assim.
essa mensagem, primeiro ele faz uma dedicação, porque eles fizeram uma reforma, parece que uma reforma boa lá no tabernáculo, Brana, e aí eles iam rededicar, né? Aí o profeta falou bastante sobre como portar dentro da igreja, né? E isso é bom, sempre é bom a gente sempre lembrar sobre a ordem da igreja. Isso é essencial. Se você não mantém a ordem na igreja, o Espírito Santo vai embora e aí a gente fica com palavra vazia aqui. Só palavra, não adianta nada ter Bíblia, ter mensagem, se o Espírito Santo não ajudar, se ele não pôr a vida dele, né? Não adianta. Nunca devemos comprar nem vender no edifício. Nunca devemos fazer qualquer negócio nesse auditório aqui dentro, tá, irmãos? Isso nunca deve se fazer aqui, ou seja, coisas como permitir que ministros entrem e vendam livros e tudo mais, né? Não importa o que seja, há outros locais para fazer isso, porque nós não deveríamos comprar ou vender na casa de nosso Senhor. Deveria ser um lugar de adoração, santo, consagrado para esse propósito. Então aqui, por isso, não deve conversar, não deve negociar, não deve fazer nada aqui dentro. O profeta fala, lá fora, terminou o culto, você pode conversar à vontade, contando que não seja coisas erradas. Coisas erradas você não deve conversar nem lá fora, nem em canto nenhum do planeta, né? Estão vendo? Agora, ele nos deu um belo lugar. Dediquemo-lo a ele e dediquemo-nos com isto a ele. Então vamos dedicar o lugar e nos dedicar a ele. Agora, isto pode parecer um pouco rude, mas não é lugar para se conversar. É um lugar de adoração. Nunca devemos sequer murmurar uma palavra aqui dentro. Aqui dentro, vou só voltar aqui. Fora da adoração. Uma palavra aqui dentro, fora da adoração. É claro que glorificar são outras coisas, né? Uns com os outros, a não ser que seja absolutamente necessário. Estão vendo? Nunca devemos nos reunir para conversar. Nunca devemos correr pelo edifício ou deixar nossas crianças correrem pelo edifício. Então, foi o que eu falei no começo aqui, quando a gente estava lendo a carta de Paulo. O solteiro, ele cuida das coisas de Deus, mas o casado, é obrigação dele cuidar da família. Então, quem é que não vai deixar? Não é o diácono. O diácono é para tirar, para pedir para a ordem, para que a ordem seja refeita. Mas ele não precisa fazer isso. Se o pai, se a mãe cuidar da criança e não deixar ela correr aqui, né? E assim fazendo, sentindo, não faz muito tempo que fazendo assim nós construímos de modo que pudéssemos solucionar tudo isso. Agora, estabelecemos isto aqui. Claro que muitas pessoas são visitantes. O pessoal do tabernáculo sabe disso, que o edifício vai ser dedicado ao serviço do Todo-Poderoso. Então, todos os edifícios, todas as igrejas, elas são dedicadas ao serviço de Deus, do Todo-Poderoso. Portanto, ao nos dedicarmos, lembremos de quando entramos nesse santuário, de ficarmos quietos uns com os outros e adorar a Deus, simplesmente. Se queremos conversar com os outros, há lugares onde podemos conversar assim com os outros, mas nunca andar de um lado para outro, onde não se consegue ouvir a si mesmo pensar. E algumas pessoas entram e simplesmente não sabem o que fazer. Vejam, é tanto barulho e coisas assim, né? Tal coisa é humana. Tenho visto isso em igrejas a ponto de fazer-me sentir muito mal. Porque não entramos no santuário do Senhor para nos encontrarmos uns com os outros,
Nós vimos aqui para adorar a Deus e então irmos para os nossos lares. Este santuário é dedicado à adoração. Quando fiquem do lado de fora, falem de qualquer coisa que quiserem, contando que seja certo e santo. É o que eu falei, né? Fale qualquer coisa lá fora, contando que seja certo e santo. Não é falar dos outros, falar do seu irmão, né? Isso não pode existir nem aqui, nem no pátio ali fora, nem em lugar nenhum, né? Vão à casa uns dos outros, conversem em outros lugares, mas quando entrarem por aquela porta, fiquem quietos. Você vem aqui para falar com ele, Deus, né? Veja, e deixar que ele fale com você. O problema é que falamos demasiado e não ouvimos o suficiente. Então, quando entrarmos aqui, esperemos nele. Agora vamos para o 35. Então, muitas vezes, adolescentes e às vezes adultos, prestem atenção, adolescentes, jovens e às vezes adultos, chegam a, você sabe, jovens passam bilhetes ou brincadeiras ou algo assim na igreja. Agora, você tem idade suficiente para saber que não deve fazer isso. Que o que não deve, o que não tem idade suficiente, é uma criancinha. É 3, 4, 5 anos no máximo. A partir disso, ele já entende. É uma criança, mas já entende as coisas. Né? Se ele entende, ele deve ser ensinado pelo pai em casa, pelo pai, pela mãe. Ó, lá, quando você chegar lá, você tem que comportar. Você deve comportar. Não só lá, na sua escola também você deve comportar, né? É a criação. Você deve ensinar o seu filho. Você deve ensinar muito ele. Que se você falar, se você não desanimar, você consegue ensinar. Eu falo porque eu consegui. Meus filhos mesmo, o mais novo, ele dava muito trabalho quando ele era pequeno. Mas depois que ele tomou uma idade, que ele entendeu, a gente conseguiu ensinar ele, né? Então, assim, ninguém é pior do que o outro, todos aprendem, basta você ensinar. É claro que você não vai espancar seu filho, você deve ensinar com amor, né? Voltar aqui na mensagem. Você deveria saber que não é para fazer isso, está vendo? Você não deveria vir aqui se espera ser um verdadeiro homem algum dia, criar uma família para o reino de Deus, então comece pelo princípio, homem e mulher. Se você quer ser um pai, uma mãe de família algum dia, comece respeitando agora, né? Deixa eu voltar aqui, porque eu perco toda hora, eu vou pôr a mão no lugar. Então comece pelo princípio, veja, e haja certo e faça o certo. E agora, claro, 37. Então, se ela não se dá ao respeito, seria melhor que outra pessoa ocupasse seu assento. Porque há alguém que quer ouvir, há alguém que vem com esse propósito para ouvir. Se há alguém para ouvir, a gente não pode deixar o nosso filho atrapalhar quem quer ouvir, né? Eu sei que é difícil, não é fácil, mas a gente tem que fazer força. Tem que fazer força, porque é meu filho, é minha responsabilidade. Eu não posso largar ele para o diácono olhar. O diácono ele não vai olhar. O diácono ele corrige quando sai fora. Quando você, pai, não vê e seu filho sai correndo, o diácono vai pegar ele e te entregar de volta. Mas é quando você não vê. Não é você que vai soltar e deixar, fingir que não está vendo e deixar ele fazer bagunça, não. Isso não é certo, isso não é atitude de cristão. É para isso que estamos aqui, é para ouvir a palavra do Senhor. E assim todos querem ouvi-la e querem que estejam o mais quieto possível para a gente ouvir, né? Simplesmente o mais quieto possível, ou seja, nada de falatório e desordem. Claro, alguém adorando ao Senhor, isso é o esperado.
Se uma pessoa dá um glória a Deus, se ela levanta, se ela vibra, é outra coisa muito diferente. Isso é parte do culto. Isso nunca foi proibido em lugar nenhum. Se a pessoa proíbe acontecer isso, ele está muito errado. Isso é parte do culto, é parte da sua adoração. Cada pessoa adora de uma maneira. Um ele ajoelha e chora, o outro ele sai gritando, um dança no espírito, né? Isso é tudo parte da adoração. Nada disso é proibido. O que a gente está falando aqui é conversas que não batem com a palavra, né? É assim que deveria ser, né? Alguém adorando, isso é esperado, é assim que deveria ser. É para isso que você está aqui, é para adorar o Senhor, da sua maneira, da sua maneira. Se você sente vontade de louvar a Deus ou gritar, faça isso. Veja, porque é para isso que você está aqui. Veja, é para adorar o Senhor em sua própria maneira de adorar. Mas não há ninguém que adore ao Senhor enquanto você está conversando e passando bilhetes. E você está ajudando outra pessoa a se afastar da adoração ao Senhor. Se você faz isso, você está afastado, e a pessoa que você entrega, você está ajudando a afastar ela também. Eu não vou parar muito, porque tem muita coisa para ler aí. Dessa forma, sentimos que isso está errado. Queremos tornar isso um regulamento em nossa igreja, que em nossa congregação, quanto a este edifício, que esta igreja seja dedicada ao reino de Deus, à pregação da palavra. Aí o profeta fala, ore, adore, essa é a razão pela qual você deve vir aqui, para adorar. Então, então tenho visto 41 e 42 só. Então tenho visto igrejas, todavia, onde se permitia crianças correrem por todo o santuário e adultos de pé, uns falando alto com outros em lados opostos do salão. Essa é uma boa maneira de arruinar um culto que estava por vir aquela noite, ou qualquer que fosse a ocasião, está vendo? Então ele falou aqui, que você quer arruinar o culto? Faz isso, conversa e deixa as crianças correrem. É uma boa maneira de arruinar o culto. Então logo que o culto seja encerrado, deixem o auditório. Vocês terminaram a adoração então. Depois saiam e conversem uns com os outros, o que quer que queiram fazer. Se tem algo que desejam falar com alguém, vê-los, bem, vão com eles, ou para a casa deles, ou o que quer que seja, mas não façam isso no auditório. Dediquemos isto a Deus, está vendo? Este é o seu lugar de encontro, onde encontramos com Ele, com Deus. Estão vendo? E a lei procede do santuário, claro. Eu creio que isso seria agradável a nosso Pai Celestial. Da mesma maneira, aqui é o porte das pessoas dentro da igreja. Tanto está tudo ligado à família, que é as crianças, os jovens e as pessoas adultas. Todos eles têm que respeitar, porque aqui é um ambiente que tem que ser respeitado, por causa da presença de Deus. Não por causa de parede nem de nada, mas é a presença de Deus. Aqui é dedicado ao culto a Deus, né? Discernindo o corpo do Senhor. No parágrafo 49, discernindo o corpo do Senhor, 49 a... Não, acho que eu anotei errado, é aqui em cima. Do parágrafo 25 a 29. Às vezes me pergunto se nós, os intelectuais da América, porque ele era de lá, né? Temos suficiente discernimento para discernir entre o bem e o mal.
Um caso em especial são as cortes juvenis, que têm provado que não temos o que se necessita para discernir entre o bem e o mal para os nossos filhos. Eles parecem ter uma boa solução psicológica. Por exemplo, se Júnior vem ante a seu pai e dá uma patada no piso, né, dá um pulo no piso, uma birra, né, como a gente conhece, grita, sacode a cabeça e diz: papai, não me importa o que você diz, eu quero um automóvel de corrida. O pai responde: está bem, Júnior, eu comprarei. Alguém pode perguntar a esse pai: por que fazes isso? Oh, porque eu amo. O pai responde, né? Pai, recorde, você que algum dia o Júnior chegará a ser um homem. O seu filho vai chegar a ser um homem. Se casará e terá uma família. Deus tenha misericórdia da mulher que tiver que viver com um moço que tenha sido criado dessa maneira, tendo tudo o que tem desejado. Isso não é eu que estou falando, é o profeta. Então, se você trata o seu filho dessa maneira, tudo que ele quer é na hora. Coisas que absurdas, coisas que não tem nem como. Você dá a ele, vai dando ele tudo. Ele vai se tornar uma pessoa mimada, um adulto mimado. É por isso que eu estou falando sobre essa criação de filhos, né? E o profeta mesmo falou: Deus tenha misericórdia da mulher que casar com ele, porque ele vai fazer birra para a mulher, da mesma maneira que ele fazia para o pai e para a mãe. Por isso é que deve ser corrigido, conversado, né? Até você ensinar eles a maneira certa, porque o filho do cristão, ele tem que ser um cristão também. Se ele decide ser um cristão, ele não pode confiar no pai dele, que o pai dele vai levar ele para o céu porque é filho. Não, de maneira nenhuma. Nós ouvimos isso muitas vezes aqui. Ele deve ser um cristão também. Não é porque ele é filho que ele é salvo. Ele precisa passar por toda a experiência também. E o profeta mesmo está falando que ele não falou nessas palavras que eu vou falar, mas o pai, dessa maneira aqui, ele está estragando o filho, né? O menino faz uma birra, que é um negócio, o pai fala que está bem, Júnior, eu comprarei. Alguém pode perguntar a esse pai: por que você fez isso? Porque eu amo. Na verdade, ele está muito enganado, porque se ele amasse, ele ensinava ele que o amor é corretivo. O amor não é dessa maneira aqui, né? Aí o profeta dá outro exemplo. Fanny, que ele fala de um nome de menina, né? Vem ante a sua mãe, porque pensa ir ao baile de rock and roll. Ele falou da criança pequena aqui, né? E fez um show lá para o pai, e o pai comprou o carrinho. Aí ele fala da jovem agora. Então ele está falando tanto da criança novinha, quanto da jovem, ou do jovem. Levem isso para os dois sexos. Isso daqui a gente tem que aprender a essência, não só a palavra, o que está escrito aqui. A gente tem que saber o que o profeta queria dizer com isso daqui, tá? Então, quando os irmãos lêem a mensagem, ouvir a mensagem, pense no que o profeta estava falando, qual era o assunto dele e por que ele falou aquilo, né? E aí a gente vai entender melhor. Fanny vem ante sua mãe, porque pensa em ir a um baile de rock and roll, e sua mãe lhe diz não poder ir. Aí a moça fala: ai, mamãe, quão cruel você é para comigo. Naturalmente você ama Fanny e você a deixa ir. Aí ela fala que a mãe é cruel. Aí a mulher se deixa ir, né? Naturalmente você ama Fanny e você a deixa ir. E ela sai e se mete em meio desse grupo de maldizentes e toda essa loucura. E logo entra com a galantaria em seus pequenos lábios pintados, diz a você uma mentira, que não há nada mal com nisso. Deus tenha misericórdia do homem que tomar
com uma coisa como essa por esposa. O profeta não chamou nem de gente, né? Deus tem misericórdia do homem que tomar uma coisa dessa como esposa. Discernindo entre o bem e o mal, nós não podemos discernir nem a nós mesmos. O profeta ele chamou a atenção nossa aqui. Como que a gente vai discernir entre o bem e o mal, sendo que nem a nossa família a gente está dando conta de fazer certo? Por negligência. Porque nós sabemos. Isso daqui eu não estou falando novidade para ninguém. Todo mundo aqui já sabia disso. Nós estamos só lembrando de novo. Mas todo mundo sabe que é errado fazer essas coisas. Então, a gente tem que, como eu li, tem que deixar o leite, comer alimento sólido, ter estômago para aguentar essas coisas e não sair daqui vomitando, né? Achando ruim. Ah, não, aquilo lá não foi bom, não. Aquela comida foi muito forte. Meu estômago não aguentou, não. Joga para fora, né? Então, a gente já passou da hora da gente ter o estômago mais forte para aguentar a comida sólida. Porque a gente falar, que 7 trovões, 7 eras, 7 selos, isso tudo, se os irmãos leem direitinho os selos, os irmãos vão ver que o profeta fala que tudo que foi revelado é a Bíblia, é coisas que a gente não saberia se não fosse o profeta. Igual eu falei aqui há um tempo atrás, que eu não tinha trago nenhuma passagem da mensagem para ler, eu falei ainda, irmãos, eu não trouxe a mensagem, mas tudo que eu estou lendo aqui, eu não saberia nada disso se não fosse a mensagem. Essa é a revelação, né? É como eu citei, se você rompe o selo, se você abre a garrafa, mas não bebe a água e deixa lá em cima da mesa, você com o selo aberto, sem tomar para si, você morre de sede, com os selos abertos na sua frente. Então, isso é o que a gente precisa, é alimento mais sólido, não é o leite, não é só coisinha, que você é bom, que você consegue, isso daí é coach que faz. Pregação é outra coisa, ensinamento é outra coisa, é coisas para a gente levar para a vida, né? Agora nós vamos ler em perguntas e respostas, número 3. Pergunta e resposta número 3. O profeta, ele fala aqui, porque a gente mudando de tópico novamente, sobre filhos nós já falamos, agora é o respeito que o marido tem que ter com a esposa, o respeito, o carinho que ele tem que ter. Eu não vou falar nada de mim mesmo, a gente vai ler novamente a mensagem. Pergunta e resposta número 3, a de 1964, viu? Porque acho que tem duas. A segunda pergunta: irmão Brano, eu amo ao Senhor Jesus, né? Mas desde o ano passado eu tenho encarado um problema. Às vezes parece que tenho estado quase fora da minha mente. Que é isso? Por favor, ore por mim e pelo meu esposo. Aí o parágrafo 20, o profeta começa a responder. Bem, se esta pessoa estivesse em uma entrevista particular, como vocês que estiveram lá nesta manhã, isso tiraria aquilo que é. Ou seja, o que for, vem, o Senhor revelaria o que é. Porém, agora eu não sei quem é você. Você não está assentada e você não está assentada aqui. Simplesmente diz, uma irmã em Cristo. Ele não sabia quem era. Ele falou que se fosse na parte da manhã, que Deus revelaria para ele o que estava acontecendo. Mas como ele não sabia o que era, ele deu uma resposta genérica, uma resposta para nós todos
aprendermos. E isso foi bom para nós, né? Porque aí ele respondeu que serve para nós todos. Agora, se se é algo que você tenha feito que é errado, que te incomoda, então examine isto com a Bíblia e veja o que você deve fazer. Primeira coisa, ele falou, se essa irmã, se ela estava passando por esse problema, se fosse alguma coisa que ela fez que estava incomodando, algum pecado, alguma coisa que ela tinha cometido, que estava incomodando a alma, porque o cristão, quando ele peca, Deus, ele está em nós, então ele nos incomoda até a gente acertar aquilo. Isso o cristão é desse jeito, ele não deixa passar as coisas, ele quer acertar tudo, ele não pode dormir com o pecado, né? Ele precisa acertar, seja com a esposa, seja com o filho, seja com o marido, com o pai, com a mãe, qualquer coisa. Ele precisa acertar, ele não pode dormir com aquele pecado, né? Mas se você não tem feito nada, você não é condenado por nada. Talvez seja seus nervos. Aí já começou. Vê? Isto pode ser muitas coisas que aconteceram. Talvez algum problema lá atrás na sua vida. Nós sabemos que, como eu estava conversando ontem até com meu pai, Deus, ele visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. E isso, para acabar com isso, é só com oração e consertar. Descobrir o que foi errado e consertar. Tudo que a gente comete, Deus cobra. Algumas coisas se é contra um irmão, a gente deve consertar, né? Talvez algum problema lá atrás em sua vida, talvez uma mulher aqui que possa estar no tempo da menopausa. Olha só o que o profeta falou, até isso ele falou. Agora, irmãos, prestem atenção nisso. Irmãs também, né? Mas os irmãos principalmente. É aí quando tudo está errado com ela. E não há nada de errado com ela. Tudo está errado e não é nada de errado. É uma fase, né? Difícil para elas. O humor delas muda, tudo muda. E o que o homem tem que fazer? Ele tem que apoiar. Vocês vão ouvir aqui o que o profeta fala. Ele tem que tratar melhor ainda. Ele tem que ter paciência, ele tem que tirar paciência de algum lugar. Ele é um cristão, ele é um homem de Deus, né? Ele precisa fazer isso. Ela está quando tudo está errado e não há nada de errado com ela, e ainda tudo fica errado para ela. Ela não está simplesmente colocando aquilo, ela geralmente sente aquilo, é tão real. Qualquer pessoa nervosa é dessa maneira e nunca discordam. E vocês, maridos, para suas esposas, quando elas estão nessa época da vida, se você alguma vez, se ela sempre foi sua namorada, deixe-a ser então, porque ela precisa de você. Irmãos, não é porque a gente é cristão que a gente tem que tratar a esposa como se fosse um capacho, que antigamente a moda, parece que eles acostumaram, eles pensaram que era acima da mulher. Não é, eles não são, é carne do mesmo jeito. O que aconteceu foi no Jardim do Éden. Mas você não pode culpar a sua esposa por isso, não. Porque você também é um pecador, né? Eva que deu deu ouvido à serpente e caiu, realmente. Mas aquilo foi um propósito de Deus. Foi um propósito de Deus, nem culpa dela foi. Porque ela era um subproduto, né? Se ela fosse criar, se a teofania dela encarnasse lá, ela nunca cairia. Mas ela foi tirada de Adão. Ela foi tirada para cair, para Deus mostrar os atributos dele. Então, a gente não pode culpar a mulher por causa disso.
Isso foi tudo propósito de Deus, né? Ela fez errado? Fez, mas foi propósito de Deus. Voltar aqui no 32. E vocês, maridos, para suas esposas, quando elas estão na época da vida que você, alguma vez, ela sempre foi sua namorada, deixe-a ser então, porque ela precisa de você. Ela realmente precisa de sua ajuda, ela precisa de alguém para ajudá-la e compreendê-la. Converse com ela, levante-a em seus braços como se ela fosse sua namorada, e ela deve ser. Ela deve ser. Não é que você casou há alguns anos que você vai abandonar a sua esposa. Olha, irmãos, isso eu ouvi há muitos anos atrás, se eu não me engano eu era até criança. Até o pastor Joaquim que falou isso uma vez, numa pregação. Ele falando que, sobre casamento e divórcio mesmo, ele falou que um pastor, irmão, eu não lembro, eu era menino ainda, eu lembro por alto dessa história, mas é coisa que aconteceu de verdade. Esse pastor, ele já era mais velho e tinha uma secretária lá, e aí acho que essa secretária usava uma roupa mais curta, alguma coisa dessa maneira, e aí outra pessoa chegou e falou com ele, por que você não fala com ela para vestir uma roupa mais longa e tudo? Ele falou assim, não, perna de mulher para mim é igual perna de mesa. Aí pastor Joaquim, ele era até meio engraçado, meio cômico, né? Ele falou assim, e depois ele caiu por causa de uma perna de mesa, né? Então, você deve valorizar a sua esposa, você deve valorizar, você deve fazer tudo por ela. É claro que ela não pode ser uma pessoa vaidosa, uma pessoa que vai usar pintura, cortar o cabelo, fazer coisas assim, mas coisas que ela pode fazer para te agradar, para ficar mais bonita para você, por que não? Por que não? Tem alguma palavra na Bíblia que fala que ela não pode agradar o marido? Não existe isso. Isso é da cabeça. Isso é muita coisa que as pessoas fazem, que é ser santo demais, e aí faz isso. Mas não existe isso em lugar nenhum. O profeta mesmo fala. Ele falava, em outra mensagem que eu já li, que ele fala sobre a esposa dele, né? Então, assim, a gente deve sentir atraído pela esposa mesmo, porque se você voltar lá em Paulo, ele fala, por que a pessoa deve casar? É para não cair no mundo. Agora você casa, e aí você quer que a sua esposa vive igual um trapo. Aí, para você sair lá fora e ficar olhando para outras, isso não existe. Isso não existe. Isso é coisa que as pessoas fazem para... tipo um machismo, né? Mas não é verdade, não é machismo, é ser santo demais. Ser santo demais, aí o diabo te derruba lá fora. Entendeu? Então é melhor você se sentir atraído pela sua esposa. O certo é esse, você deve se sentir atraído pela sua esposa. Porque se você não se sentir atraído pela sua esposa, alguma coisa lá no mundo vai te derrubar. Entendeu? Então você precisa disso. Você não pode deixar... Obrigado. Pode deixar aqui que eu estou... Você não pode deixar isso passar, porque isso é santidade própria, é invenção humana. Não existe isso. Você deve se sentir atraído pela sua esposa. Ela deve ser cheirosa para você. Entendeu? Eu lembro que há um tempo atrás, o irmão aqui pregava, falando mal de mulher e tudo. Eu nunca concordei com ele. Ele estava redondamente errado. Porque você deve... Ela é a rainha do lar. Ela é a rainha do seu lar. Então você deve tratar ela como uma rainha. Você deve respeitar ela, né? Ela não vai decidir nada, mas não custa nada você conversar, você tomar uma opinião, entrar num acordo e resolver o que seja bom para ela e para você, né?
converse com ela, levante-a em seus braços como se ela fosse sua namorada, e ela deve ser, e compreenda, porque ela está passando por um tempo em que toda a sua constituição está sendo mudada, e você deve ser bom para ela durante esse tempo. Aí ele fala de um homem aqui, quer ver? Penso por esta razão que o senhor Rockefeller cometeu um erro fatal. Ele era amado pela nação. Se eu não me engano, era até um político isso. Ele era amado pela nação. Provavelmente teria sido o nosso próximo presidente. Mas quando sua esposa entrou na menopausa e estava na menopausa, ele a abandonou e casou-se com sua secretária. Você vê que o que aconteceu? Isto mostra que ainda há algum bom pensamento nos americanos. Aí eles até rejeitaram ele, né? Porque ele fez isso. Agora, eu gosto do senhor Goodwalter. Ele confunde o nome, né? É Rockefeller. Eu gosto do senhor Goodwalter também. Eu gosto de todos, mas eu não queria, alguns de vocês, alguns de meus irmãos republicanos estão assentados lá fora, me ouvindo dizer isto. Observem, eu não sou um político, eu desejo ser um cristão, vê? Este não é o lugar para políticas, vê? A coisa se acabou de qualquer maneira, daquela maneira, mas isso estamos falando a respeito é eterno. Mas disto que estamos falando a respeito é eterno. Democrata ou republicano, é uma desordem. Isso nunca pode ser remido, está terminado. Então, não discutam sobre isso. Acaba que é um pouco do que eu estou escrevendo ainda, né? Não discutam sobre isso. Mas o nosso assunto aqui hoje não é isso, né? Ele só estava falando que o povo americano rejeitou esse homem porque ele deixou a esposa, porque ela estava mais velha, e casou com uma nova, né? Então a política está de um lado da cerca e eu estou do outro. Eu disse, eu votei uma vez e esta foi para Cristo. Tenho certeza de vencer. É o único, ele votou para Cristo e ele tem certeza que o candidato que ele votou venceu, né? Isto é certo, vem? Vocês têm uma votação, está vindo. Deus vota a seu favor e o diabo vota contra você. Agora, para o lado que você lançar o seu voto, é onde você está saindo. Então, agora eu creio que essa pessoa eu vou pensar que é somente nervos. Se não há nada te condenando, siga em frente e simplesmente diga, afasta-te de mim, Satanás. Somente diga isto e siga em frente. Tome a iniciativa e viva para Deus. É o que ele disse para essa irmã que perguntou a ele, né? O final. Agora, vamos... Como eu disse no começo, são vários tópicos, né? Está quase... É 7h30, né? Eu vou tentar acelerar aqui. A história da minha vida. Aqui, irmãos, a gente vai ter um outro exemplo. Como eu falei no começo do culto, sobre interferência dos pais na família, né? Principalmente quando é a família mais nova, né? Então aqui a gente vai ler na história da minha vida, que o profeta, eu já até li aqui uma vez, eu não posso voltar que não vai dar tempo. Mas o profeta, os irmãos lembram que ele foi naquela reunião de pentecostais, que eles até fizeram ele pregar lá, e ele fala que estava com uma roupa simples demais e que o povo gostou muito, né? Os irmãos lembram disso? Depois ele voltou para casa e aí ele contou para a esposa gostou muito, e aí eles contaram para a sogra dele. Deixa eu ver aqui, só para mim ver se eu
182. Então eu peguei essas coisas e fui para casa. Minha esposa se encontrou comigo e disse: por que você parece estar tão contente, Bill? Eu disse: eu conheci a nata do leite. Uma coisa boa, né? Que coisa, é o melhor que você já viu. Aquele povo não tem vergonha da sua religião. E eu contei tudo para ela e ela disse: olha aqui, querida, uma lista inteira de convites, aquelas pessoas. Depois que ele pregou, ele recebeu vários convites, né? Ele ficou todo feliz, contou para a esposa. Eles não são santos roladores, não sei que tipo de roladores eles são, mas eles têm algo que eu precisava, vê? Essa é uma coisa que estou certo. Eu disse: vi um velho de 90 anos de idade voltar a ser jovem de novo. Eu disse: nunca ouvi tal pregação em minha vida, nunca ouvi um pregador batista pregar assim. Eles pregam até ficar sem fôlego, e dobram o joelho, aprumam com o chão, levantam de novo, recobram seu fôlego. Você pode ouvi-los a 2 quarteirões de distância, ainda pregando. E eu disse: eu desconhecia, e outro diz que sobre o que estão falando. Nunca ouvi tal coisa em minha vida. Eu vou tentar ir mais para frente. No 186. Bem, você conta para a sua mamãe e eu contarei para a minha mãe. Assim eu fui e contei para a mamãe. Billy, o profeta, contou para a mãe dele, né? E a esposa dele contou para a mãe dela. E a mamãe disse: ora, claro, Billy, seja como for, o Senhor te chamou a fazer, vai e faça. A mãe dele falou. E a senhora Bumbeck, que é a sogra dele, pediu para que fosse lá até a sua casa. Fui e ela disse: o que é isto sobre o que você está falando? E assim a senhora Brumbeck pediu que eu fosse até a sua casa. Eu repeti aqui. E ela disse: senhora Brumbeck, eu disse: mas vocês nunca viram tais pessoas. E ela disse: fique quieto, fique quieto. Olha só, a sogra dele mandou ele ficar quieto, porque ela ficou sabendo que ele tinha ido em uma outra igreja, né? E eu disse: fique quieto. Sim, senhora. E eu disse: desculpe-me. E ela disse: você sabe que aquilo é um bando de santos roladores? Eu disse: não, senhora, eu não sabia disso. Eu disse: eles sem dúvida são pessoas boas. Ela disse: que ideia, você acha que levaria minha filha lá no meio de uma coisa como aquela? Disse: ridículo, isso não passa senão de lixo que as outras igrejas jogaram fora. Ela disse: de fato, você não vai levar minha filha para fora desse jeito. Olha o que a sogra dele fez. Aí eu não consigo, eu vou ler mais, deixa eu ver se tem outra mensagem, que eu acho que tem outra aqui ainda. Vou tentar ler bem rápido aqui. Vou resumir um pouco também. Passou um tempo, ele não voltou lá mais. Ele respeitou o que a sogra disse. Mais para frente, no parágrafo 196, falou que para ele até portar como homem. Ela foi bem desrespeitosa com ele, né? Mas no 196, um pouco mais tarde, poucos anos depois, os filhos vieram e um dia nós estávamos, uma enchente veio, em 1937. Veio uma enchente e eu estava patrulhando naquele tempo e eu estava tentando da melhor maneira trazer o povo para fora da enchente, casas caindo aos pedaços. Minha própria esposa ficou doente, ela estava muito doente com pneumonia e eles a levaram. Hospitais comuns estavam tão cheios que não podíamos colocá-la lá, por isso levamos para o governo, onde tinha um salão lá fora. Eles montaram tipo uma tenda, né? Porque foi igual eles fizeram aqui há pouco tempo, né? Para tratar os doentes, que foi uma calamidade. Aí, eu vou resumir, ele trabalhava de guarda nessa época,
e ele foi chamado para atender uma pessoa. E tinha um dique que tinha estourado e o rio tinha tomado conta da cidade. Ele estava andando de barco, para vocês terem uma ideia. No 201. E me levou para fora, para a corrente principal do rio então. E era mais ou menos 11h30 da noite. Ele dentro do barco, simplesmente caindo uma saraiva miúda e nevando. Imagina, muita água e frio, né? Que neve ainda. E agarrei o cordão da partida e tentei puxar o barco, não quis pegar. E tentei e não quis pegar. E tentei de novo, e chegando mais adiante naquela corrente, a cachoeira bem na minha frente. E eu estava tentando mesmo e pensei, que coisa. Aqui está meu fim, esse é meu fim. Eu estava tentando muito mesmo, né, da partida, puxando o cordão para dar partida no motor do barco. E eu disse, Senhor, por favor, não me deixe ter uma morte como essa. E eu puxava e puxava. E voltou a mim. E aquele monte de lixo ao qual você não quis ir, está vendo? Sim. Nessa hora, Deus lembrou ele. E o monte de lixo que você não quis ir? O que eu quero dizer com isso? É que não pode haver interferência no meu filho, nem das mães da esposa dele, dos pais da esposa dele. Não pode haver essa interferência. O máximo que eu posso fazer é dar um conselho, é dar uma opção, quem sabe você fizer isso e tal, mas resolver alguma coisa, eu não posso. Por isso é que eu disse, tenho pastor para fazer isso. Porque, olha, o problema que a sogra do profeta trouxe, ela causou a morte da própria filha e da neta. Porque Deus, ele cobra. Olha, se ele cobrou do profeta, que era um homem dedicado desde criança, o que ele não vai fazer com a gente? Né? Então é isso. Eu não posso continuar lendo, senão eu não vou terminar direito. Mas, se os irmãos quiserem ler, está na história da minha vida, a partir do 185, pode ler antes, que é bom ler a mensagem, que os irmãos vão entender que essa interferência causou a morte da própria filha e da própria neta. O Billy Paul escapou. Mas olha só o que é uma interferência, né? Uma coisa que o profeta não podia ter escutado a sogra dele. Só que ele era muito respeitoso, ele escutou. E aí, quando o barco não queria pegar, ele ia cair na cachoeira. Deus deixou ele descendo. Quando ele viu que não tinha mais jeito, aí Deus lembrou ele, falou, e o povo que você chamou de lixo? Que você aceitou que a pessoa chamasse de lixo, né? E você concordou e não voltou mais. Então, é isso, essa interferência não pode existir, que ela destrói o casal. Olha, irmãos, quando uma moça e um rapaz casam, ali é uma nova família, separada. Ele já não é, ele é meu filho, mas aquela família, aquele lar, ele não pertence mais. E eu não posso tentar cuidar da vida do meu filho casado, senão eu vou esquecer a minha família, que eu ainda tenho. A minha obrigação é com a minha esposa e quem está dentro da minha casa ainda, né? Se a pessoa casou e saiu da minha casa, eu não tenho a responsabilidade com ela, eu não tenho que ficar dando pitaco na vida dele de maneira nenhuma. Isso atrapalha o casamento. Eu sei de casos que fez o homem largar a esposa, porque a sogra, a mãe do rapaz, tudo que ela fazia era por defeito na esposa do rapaz. Tudo que ela fazia era por defeito, ia pondo defeito. Uma hora ela conseguiu convencer o rapaz e largou. E aí? Agora ela está sozinha, né? O rapaz
procurou outro, bagunçou a família toda. Para que isso? Culpa dela. Então, irmãos, eu não posso, ninguém pode influenciar na vida dos filhos depois de casado, de maneira nenhuma. Se você fez isso ou você faz isso, pare imediatamente, pelo bem dos seus filhos. Pelo bem dos seus filhos, não faça isso. Porque se seu filho precisa de uma ajuda, ele precisa procurar o pastor, né? E tudo hoje em dia tem o tempo certo. Deus dá o tempo certo para tudo. Se você pensa que está demorando a adaptação, demorando alguma coisa, não é demorando. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Quem somos nós? Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos. Se brincar, eu não lembro nem o que eu jantei ontem. Agora, Deus sabe de tudo. Como o profeta fala, ele sabe quantas vezes uma pulga pisca. Vamos, porque eu vou ler aqui mais uma mensagem, mas é rápido, só que assim, o que a gente tem que entender é que quando o casal ele casa, ele vai formar uma família, eles vão se adaptar, eles vão ter outros costumes. Pode ser que eles peguem um costume da minha casa, peguem um costume da outra casa, e junta aquilo e faz um costume. Tem casa que a gente chega, as pessoas falam mais alto, outra casa as pessoas falam mais baixo. Nenhum dos dois é errado, mas isso é um costume. Então, assim, é uma adaptação. E a gente tem que dar sossego para o casal novo, para eles se adaptarem também. Não é estar lá todo dia, e aí, como é que tá? E aí, tudo bem? E aí, sua esposa está tratando você bem? Está te dando comida, não sei o quê? Não, nada disso, não existe isso. Eu não posso ficar indo na casa do meu filho o tempo todo e bisbilhotando e perguntando ele as coisas. Como é que está? Se a nora está tratando ele bem, não sei o quê? Não, de maneira nenhuma. Eu confio nela, eu preciso confiar nela. Do jeito que eu confio nele, eu confio que é o casal e que eles vão se adaptar. Eles tinham lares diferentes, mas eles vão se adaptando e vai se ajeitando, né? Deixa eu ver aqui se... Eu não vou ler a Bíblia não, só vou ler a mensagem aqui. O quarto selo. Eu estou falando isso, e eu vou ler aqui, sobre Deus visitar a maldade, né? O que acontece? Aqui tem um exemplo aqui no quarto selo, no parágrafo, deixa eu ver aqui, se eu pego o quarto selo, porque são 2 mensagens, eu vou ver qual das 2 eu leio para terminar, que já está na hora. Essa daqui é pouco. Ele jurou por si mesmo. Parágrafos 59 e 60. Agora, você diz, enfermidade, às vezes você fica doente e diz, eu pequei? Pode não ter sido você que pecou, mas lembre-se, as doenças visitam as iniquidades sobre os pais, sobre os filhos, e os filhos dos filhos, e os filhos deles, até a 3ª e 4ª geração, está vendo? É só um desgaste dos corpos humanos, e o pecado se acumulando e tal, como doença venérea e tal, continua visitando. Aqui temos atrás um médico famoso, aqui examinou 2 moças que tinham sido internadas, elas estavam ficando cegas, descobriram que era doença venérea, olha só. Mocinhas tão limpas e morais quanto podiam ser, aqui mesmo nessa cidade, ambas ficando cegas, e não sabiam o que fazer. Fizeram-lhe óculos e partiram daí, e as submeteram a um exame de sangue, e lá estava. Constataram que foi o bisavô delas, está vendo? Então, irmãos, é dessa maneira, as coisas, elas
elas alastram, a influência alastra. Se eu trago má influência para o meu filho, para minha filha, vai alastrar, vai continuar isso. O pecado escondido também faz acontecer essas coisas, faz vinha doença em uma criança que não tem culpa nenhuma, né? Igual o profeta falou, essas moças eram moças puras, com doença venérea, doença que pessoas mundanas têm, né? Então, é o que nós devemos fazer, vigiar para não cair nesse problema de falar coisas que não deve e nem fazer coisas que não deve, porque a gente não só atrapalha a nossa vida, como a vida dos nossos familiares. Por isso é que eu separei essas mensagens, né, para tentar nos ajudar, porque eu tenho visto que nós estamos precisando disso, nós estamos precisando de ajudar mais a família em si, e não só individualmente. Irmãos, eu termino por aqui, porque o tempo já deu, mas ainda tinha algumas coisinhas para falar, só que Deus abençoe a cada um dos irmãos, e que Deus possa colocar no coração de cada um para levar isso a sério também. Eu vou buscar um pedido de oração. Já está passando, quase passou do horário, né? Tem som? Tem. Mas eu creio que foi muito bom o ensinamento, né? Graças a Deus, né? E eu não vou fazer comentário nenhum a respeito. A única coisa que eu quero falar é que o caso da mudança, no domingo, se Deus quiser, nós vamos fazer uma mudança no sentido das crianças. Talvez nós vamos ali para o galpãozinho, vai uma família olhar as crianças lá, os pais vão ficar aqui e uma família, talvez vai trocar, sempre trocar. Vai ficar um casal lá olhando as crianças para os pais ficar aqui mais sossegados. Talvez vai colocar fazer rodízio e também talvez vai colocar um data show lá para a pregação ficar lá dentro também. Tá? Então vamos tentar o melhor que puder para ajudar os pais e também ajudar também as moças e rapazes que às vezes ficam em pé lá na frente, para eles sentar também para ouvir a palavra de Deus, né? Já que esse lugar é dedicado ao Senhor, né? Amém? Aqui tem um pedido de oração. O tio do irmão Raimundo, que está com princípio de AVC, nós vamos orar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Então, a partir de domingo, se Deus quiser, as crianças já vão ficar lá. Deus quiser, tá? Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. E cremos que vamos sair daqui abençoados por ti, Pai. Meu Deus, agora o que nós esperamos, Senhor, é que o Senhor nos dê uma noite abençoada, que podemos deitar e dormir em paz, e que na terça-feira, se o Senhor nos dá vida, estaremos aqui, também quinta-feira e no domingo que vem, Senhor. Que o Senhor nos ajude e ajuda toda a família. Meu Deus, todas as crianças, hoje mesmo estava pensando nessas crianças, Senhor, que estão crescendo num mundo como esse, mas, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos para que o Senhor possa cuidar de todos. No nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos, Senhor, e também, Pai, meu Deus, por essa pessoa, Senhor, que está com AVC, Pai. Meu Deus, nós entregamos ele em Tuas mãos, nós não sabemos onde ele está. Aonde ele estiver, meu Deus, que a Tua presença esteja ali, Senhor, para ajudar, meu Deus, e tirar ele dessa condição ruim, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos todas essas coisas. E que o Senhor nos leve em paz. Mais uma vez nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.